Graça e paz a todos, irmãos. Vamos falar aqui no livro de Ezequiel, a partir do capítulo 3, fala sobre a advertência a Israel. Então Ezequiel foi um profeta do Senhor que foi exilado à Babilônia, e lá o Senhor falou com Ezequiel justamente para levar arrependimento para aquele povo, esperança para aquele povo, que eles estavam sendo exilados, mas teriam que ter esperança. E começa assim a partir do versículo 16. Ao fim de 7 dias, a palavra do Senhor veio a mim, Ezequiel falando. Filho do homem, disse ele, eu o fiz sentinela para a nação de Israel, para vigiar Israel, para divertir Israel. Por isso, ouça a palavra que digo e leve a eles a minha advertência. Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e você, Ezequiel, não o advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos, isso servia para nós, isso serve para nós também, dos seus maus caminhos, para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas para mim você será responsável pela morte daquele ímpio, Ezequiel. Então, Deus está falando com Ezequiel, olha, eu vou fazer com que aquela pessoa morra por sua iniquidade, mas o seu papel é adverti-lo dos seus maus caminhos. Nós, amados, nós não sabemos quem são os eleitos de Deus. Nós não sabemos. Nós sabemos que lá no Novo Testamento diz que o mundo é uma lavoura, uma agricultura, onde a gente semeia, mas é Deus quem faz crescer, é Deus quem colhe. Nosso papel é semear, é levar o Evangelho. Agora é Deus quem liberta. Mas nosso papel é ir lá e pregar e falar a verdade, sem pena e nem dó, falar a verdade. Então tá. Mas quando eu disser ao ímpio que ele vai morrer e você não advertir nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas para mim você será responsável pela morte dele. Tá. Se porém você advertir o ímpio e ele não se desviar de sua impiedade ou dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade. Mas você, por ter advertido ele, por ter feito a minha vontade, Ezequiel, estará livre dessa culpa, porque você foi lá e falou, olha, não faça isso, que isso é pecado, não adultere. O que é adultério? A gente fala aqui no canal Prisioneiros em Cristo. Não fornique. O que é fornicação? Práticas homossexuais também levam à morte espiritual. Então todas essas coisas Deus nos chama para poder advertir o ímpio. Da mesma forma, quando um justo se desviar de sua justiça e fizer o mal, e eu puser uma pedra de tropeço diante dele, ele morrerá. Uma vez que você não o advertiu, ele morrerá pelo pecado que cometeu. Então aqui já fala do justo, uma pessoa que estava andando nos caminhos do Senhor, tá? Mas ele se desviou da justiça de Deus. A gente vê muitos por aí que eu mesmo, alguns anos atrás, conheci uma moça lá de Brasília. O canal dela foi uma bênção para mim. E no começo da minha caminhada cristã, como repudiado, ela pregou durante 5 anos brilhantemente que a primeira casamento que é a bênção do Senhor. Para você ter um segundo matrimônio somente na morte do primeiro cônjuge. Essa mulher pregou esse evangelho durante 5 anos. Mas depois o marido dela voltou a repudiá-la, se divorciou dela pela segunda vez. Essa mulher hoje prega, sabe qual é o evangelho? Que ela pregou equivocadamente. Que no caso do repúdio, a gente tem que fazer a nossa parte, mas ela fez a dela. Porque aquele casamento não era do Senhor, por isso que ele saiu pela segunda vez. Hoje ela prega a segunda aliança. Então ela era a justa, que pregava brilhantemente sobre a primeira aliança. Hoje ela se desviou da sua justiça. E se você não for lá para advertir aquela pessoa, você vai ser responsável pela iniquidade dela. Tá? Então não é difícil entender isso.
E continua assim, ó. Da mesma forma, quando um justo se desviar de sua justiça e fizeram mal, e eu puser uma pedra de tropeço diante dele, ele morrerá. Uma vez que você não o advertiu, ele morrerá pelo pecado que cometeu. As práticas justas dele não serão lembradas para mim. Para mim, porém, você será responsável pela morte dele. Então essa moça que eu acabei de falar para vocês, esses 5 anos que ela pregou a primeira aliança, hoje ela prega a segunda. Aqueles 5 anos que ela pregou sobre a primeira aliança, não vai ser lembrada por Deus, porque agora ela está pregando heresia. Tá? Se, porém, você advertir o justo e ele não pecar, então o cara se desviou só, mas voltou para a sua justiça. Certamente ele viverá, o justo viverá, porque aceitou a advertência do Senhor e você estará livre dessa culpa. Então, a gente foi lá, advertiu essa moça, que, poxa, você pregou durante 5 anos sobre a primeira aliança, agora você está pregando a segunda aliança, dizendo que não é pecado, vamos estudar, Aí vamos supor, essa moça vai, realmente, foi num momento de fraqueza, a minha primeira aliança realmente, por mais que meu marido tenha me repudiado pela segunda vez, ele continua vivo, então ele continua sendo meu marido. Então, você pregou a verdade para essa pessoa, você serviu de sentinela para esse justo e ele se desviou de cair. Ele voltou para a sua justiça. Então você não será culpado pela morte dele. A mão do Senhor esteve ali sobre mim e ele me disse: levante-se e vá para a planície e lá falarei com você. Então, amados, aqui fala... Está se estendendo muito, para por aqui. Agora, olha só, eu li para vocês o Antigo Testamento. Vamos para o Novo Testamento. No livro de Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 15, fala sobre tratar a ofensa de um irmão. Se o seu irmão pecar contra você, vai a sós com ele, mostre-lhe o erro. Ó, a gente que fala sobre a família, né? Olha... No caso, essa mulher que pregou durante 5 anos sobre a primeira aliança, hoje está pregando na segunda, você vai advertir ela do erro, vai falar, vai mostrar a ela que a primeira aliança, do jeito que ela pregou durante 5 anos brilhantemente, que estava certa. Agora, por causa da mágoa do coração dela, que ela está pregando a segunda, não faça isso. Então tá, se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais 1 ou 2 outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ela recusar a ouvir também a igreja, trata-o como pagão ou publicano. Então, entregue a Satanás, entregue ao mundo. Você já serviu de sentinela para a pessoa. Ela não quis dar ouvido. Tá? E nosso papel é de julgar, sim, o irmão. Julgar o irmão. A gente não pode julgar os de fora. Mas aquele que se diz cristão, a gente tem a obrigação de julgar. A gente tem a obrigação de servir como sentinela. Ao contrário de muita gente que fala que não julgueis para não ser julgado. São pessoas que não estudam Bíblia. Então tá. Também lhes digo, para finalizar agora, que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto... Não, minto, versículo 18. Eu pulei aqui, ó. Digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. É a comunhão, como eu acabei de falar para vocês sobre essa moça, que pregou durante 5 anos a primeira aliança. Ela está pregando a segunda, você advertiu, ela continua pregando a segunda aliança, desliga do céu. Não se misture mais com essa pessoa. Porque um pouco de fermento faz com que toda a massa seja levedada. Vocês podem estudar isso no livro de 1 Coríntios, capítulo 5. E terminando agora, também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então, meus amados, o nosso papel, Deus nos salvou. Deus colocou o seu Espírito que é santo em nós. E não é para a gente agora ficar vivendo nesse mundo de férias, não. Deus poderia muito bem ter levado muitos de vocês aí que já estão salvos. Para que a gente vai ficar nesse mundo se já estamos salvos? Mas se Ele nos salvou, colocou o teu Espírito em nós e nós ainda continuamos aqui, é sinal que Deus quer que nós façamos a sua vontade. Pregar o Evangelho, servir de sentinela, não é para ficar de braços cruzados ociosamente.
Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Fique os irmãos na paz do Senhor Jesus.